capítulo 13, livro Atos dos Apóstolos. Vamos à leitura. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós aqui estamos ainda em Antioquia, que foi o berço do cristianismo, aonde ali se reuniram os emissários do Evangelho, o apóstolo Paulo, Barnabé. E fora nesta cidade que os seguidores de Jesus, eles foram denominados cristãos pela primeira vez. Nós vemos que a comunidade de Antioquia, ela era constituída por homens de boa formação, de boa instrução. A gente vê que a palavra, ela chama de profetas e doutores a estas personagens que ele fala aqui. E nós vemos que havia entre eles, como era muito comum aos judeus, a prática de se jejuar, mas no sentido de se recolher, para ter no recolhimento uma melhor proximidade com o Espírito Santo. Isso não tem a ver com o jejum dos nossos dias, em que as pessoas jejuam para conseguir coisas de natureza material e não para a sua instrução, não para a sua aproximação com o Espírito do Senhor. Por esta razão, não que nós sejamos contra o recolhimento, mas se nós vamos nos recolher, seja por que tempo for, que seja para a nossa reflexão, a nossa instrução, para buscarmos a proximidade com o Espírito Santo, de modo que a nossa alma possa ser fortalecida, ela possa ser iluminada pelas revelações que o Espírito Santo nos dá. Mas este recolhimento, este jejum, ele seja de natureza espiritual, não para fins materiais. Tá bem? Com toda certeza, se o homem for se recolher para buscar as coisas do Espírito, este jejum, ele terá uma curta duração, não é mesmo? Porque nós não gostamos de fazer qualquer tipo de renúncia ou de concessão às coisas do Espírito. Mas para as coisas terrenas, nós fazemos qualquer esforço. Este é o estado de pobreza espiritual que nós nos encontramos. Somos pobres e precisamos da misericórdia de Deus. Por isso que a gente vê por aí as pessoas jejuando para conseguir coisas humanas, terrenas e temporais. Para quem quiser saber a verdadeira natureza do jejum, que leiam lá no Antigo Testamento o profeta Isaías, quando ele trata no capítulo 58 do seu livro acerca do verdadeiro jejum. Tá bem? Confere lá depois na sua escritura. Nós vemos que os irmãos se recolhiam, vê-se que é um recolhimento de natureza espiritual,
versículo 3 diz que eles estavam orando, eles oravam muito quando tinham que decidir coisas relacionadas com o ministério do Evangelho. E depois impunham as mãos para abençoar aqueles que estavam por sair em viagem para anunciar a mensagem de Jesus. Versículo 4. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aí no começo da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele ainda era tratado por Saulo. A gente vê que logo aí adiante, a palavra começa a se referir a ele como Paulo, e não mais como o antigo perseguidor da igreja. Este João, a que se refere o versículo 5, é o João Marcos, que é o que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Tá bem? Ele era discípulo de Paulo. Eles tiveram lá uns problemas com ele era muito novo, muito jovem. Paulo acabou se indispondo com Barnabé por causa da figura de Marcos. Mas isso foi no início do ministério. A gente vê que aí nesta viagem eles se depararam com um mágico chamado Bar-Jesus, que era um falso profeta, né? E esse falso profeta, ele tinha influência aí sobre um procônsul chamado Sérgio Paulo. Esse homem era um homem de bem, mas ele estava sendo enganado, enrolado aí por esse falso profeta. E quando ele viu Barnabé e Saulo chegando, ele se interessou por ouvir os seus ensinamentos. E o Bar-Jesus, também conhecido como Elimas, o encantador, ele ficou tentando afastar o procônsul da fé de Cristo, das palavras, das instruções do apóstolo. E Saulo, que também se chama Paulo, e a partir desse momento a palavra se refere a ele como Paulo, estava cheio do Espírito Santo e, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Paulo admoesta ele, repreende com palavras duras, né? E lança sobre ele uma maldição. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então o que a palavra nos diz aí, que Paulo acabou lançando sobre ele uma maldição que fez ele ficar cego por algum tempo, para mostrar ao procônsul que ele estava com Deus, né? Que o poder que estava com Paulo era o poder maior do que aquele
que esse tal Elimas, né, ou Bar Jesus, estava ali apresentando. Ele era mágico. Ele enganava as pessoas com alguns truques, assistido possivelmente por espíritos mentirosos e embusteiros, né? E Paulo acaba dando esta lição nesse falso profeta. Tá bem até aí, os irmãos? Entenderam? Alguma pergunta, algum acréscimo? Podemos seguir? Vamos ao versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Era bastante comum quando a sinagoga recebia visita de irmãos, depois dos primeiros procedimentos relacionados com as práticas do templo, eles diziam àquele visitante se ele tinha alguma coisa a dizer ao povo que estava ali reunido. E Paulo aproveitou esse momento para falar de Jesus. Levantando-se Paulo, versículo 16, e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia
a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saído os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, esse discurso que Paulo fez na sinagoga, ele começa ali a delinear a doutrina do Senhor. Começa a mostrar que Jesus era o Messias, aquele Messias que os profetas haviam dele feito referência na história do passado. Aquele Jesus que seria tirado da morte para a vida. Paulo começa a ensinar essa doutrina. É esta a doutrina do Novo Testamento. É a doutrina que nós precisamos fazer um esforço para a gente poder compreender, para não ficarmos presos das coisas velhas, das doutrinas que existiam antes do Senhor. A gente vê aí que ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Que as beneficências de Davi seriam dadas a Jesus e a nós. Embora Davi tivesse, como nós, sido um pecador, ele recebeu as beneficências do Senhor. Então, o que são as beneficências? São as misericórdias de Deus. Mesmo nós sendo pecadores, ele nos perdoou em Jesus Cristo os nossos pecados, de todos os pecados que nós cometemos, e nos concedeu uma vida nova. Veja que a palavra, ela fala que esse Jesus que foi ressuscitado não mais voltaria à corrupção. Isso quer dizer, ele não mais morreria, não voltaria mais à condição de pecador que foi morto na cruz para poder ser salvo por Deus. Essa é uma imagem de nós que somos pecadores, que quando aceitamos Jesus, nós também morremos com ele e ressurgimos, somos ressuscitados para uma nova vida, mas uma vida que não mais nos conduz à corrupção. É uma vida onde nós não vamos em nenhuma ocasião voltar à morte do pecador. Por essa razão, a gente não pode conceber que uma vez
que nós nos convertemos a Cristo que a gente tem uma vida em pecado. Hoje é muito comum as pessoas viverem na igreja e se conduzirem numa vida de transgressões, achando que Jesus, por perdoar os pecados, depois ele vai resolver os problemas dele lá na hora da morte. Isso não é verdade. Quem foi salvo, quem foi convertido, não volta mais ao chiqueiro, não volta mais a ter aquela vida velha que tinha antes. Tá certo? Cristo, ele é o elemento que muda a nossa personalidade. Ele altera o nosso conteúdo se nós nos convertemos realmente. Porque tem gente que se converte aí só por fora, mas por dentro continua tendo uma vida de transgressão. Inclusive, lá fora da igreja, é muito comum a pessoa seguir fazendo aquilo que não convém ao homem de Deus. O encontro com Jesus é algo muito especial. É um momento de transformação, que ninguém sabe quando vai acontecer, mas espera-se que aconteça. Tá bem? Assim como aconteceu com Paulo. Entramos no caminho, não vamos mais nos desviar dele. Não porque a gente não quer, mas porque nós não vamos mais nos desviar se nós entramos no caminho de verdade. Não há como voltar para a escuridão. Eu de vez em quando digo que é como você está num quarto escuro, acendeu um ponto de luz e você procura aquela luz, você começa a enxergar o que está à sua volta. Quem poderá, pois, abandonar a luz para novamente ir morar no escuro? Ninguém vai fazer isso, não é? Assim é Cristo, quando nós o encontramos. Sem Jesus, nós vivemos no escuro, na escuridão. Isso não quer dizer que a gente não esteja na igreja. Esses que estavam nas sinagogas, eles criam em Deus, eles tinham fé, eles tinham uma vida de dedicação, eles guardavam o sábado, eles guardavam todos os procedimentos que a lei determinava, mas eram pessoas que estavam destituídas desse Cristo que Paulo veio revelar, que os apóstolos vieram mostrar, que fazia do pecador um homem santo, por causa dessa transformação. Mas é uma transformação que não somos nós que fazemos, como pensam os racionalistas. É Deus que faz essa obra em nós, se nós formos escolhidos de Deus. Esperamos que sim, não é? Porque não somos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolheu. Então, existe um povo de Deus na terra. Nós esperamos fazer parte desse povo. Tá bem? Alguma pergunta, algum comentário que os irmãos achem prudente? Como é muito comum na discursiva de Paulo, ele lembra aos judeus a história do povo antigo. Ele sempre faz um resumo das coisas que aconteceram no passado, para lembrar ao povo que ele estava falando do Messias. A gente vê aqui, nesta passagem do versículo 41, sobre os desprezadores, ele está citando o profeta Abacuque, onde Deus disse que iria fazer uma obra de tal maneira que, se contasse, as pessoas não acreditariam. E foi ressuscitar a Jesus, tirando-o da morte para a verdadeira vida. Pois não? A gente não pode se esquecer que os apóstolos, enquanto discípulos, eles tinham muito pouco entendimento sobre doutrinas. Eles eram pessoas muito simples, pescadores, cobradores de impostos. Tanto que, quando o Senhor foi preso, todo mundo fugiu. Houve uma dispersão dos discípulos, porque eles não conheciam a doutrina de Jesus, né? Os ensinamentos dele, nem compreendiam com que profundidade Jesus estava revelando a verdade.
Mais tarde, quando eles ficam mais velhos, eles passam a conviver com o Espírito Santo e a ser perseguidos por causa da verdade, que eles vão entender o Evangelho. Eles não sabiam muito bem o que era a ressurreição. Já nas escolas, entre os fariseus, os mestres daquele tempo, eles sabiam o que era a ressurreição. Havia os que acreditavam na ressurreição e os que não acreditavam. Era uma ideia de se viver depois da morte. Ressurreição era isso para eles. Mas os discípulos não sabiam muito bem. Eles não compreendiam aquilo que Jesus ensinava. Jesus ensinava as lições do seu evangelho, mas eram homens muito comuns, muito simples, e só viveram com Jesus 3 anos durante a sua vida pública. Em 3 anos a gente não aprende quase nada, né? A gente já está com uns 30 e não sabemos quase nada. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, não é? Pois não. Sim, o Espírito Santo tem um grande papel na revelação da verdade aos discípulos, porque o Espírito Santo só foi dado aos discípulos, aos apóstolos, depois que Jesus foi glorificado. A partir daquele momento em Pentecostes, quando aconteceu a primeira vez a manifestação do Espírito, foi que a igreja começou a entender o que significava a doutrina de Jesus, os seus ensinamentos. O Espírito Santo tem um papel fundamental na revelação e no entendimento dos discípulos. Eu acredito que quando as pessoas estão destituídas da presença do Espírito Santo, elas têm dificuldade de entender o ensinamento da Escritura. Pois não. Entre os judeus era muito comum a ideia de que Deus iria premiá-los com o poder sobre todas as nações, povos e línguas. Isso por causa das profecias do Velho Testamento a respeito do fim do mundo. E eles esperavam que o Messias viria trazer essa glória. Eu acho que até nos nossos dias ainda esperam que eles um dia vão reinar sobre as nações. Vai haver um reino, sim, do povo de Deus, mas não como eles pensam. Porque é muito claro, também nas profecias do Novo Testamento, de que existe um povo escolhido, que este povo vai guiar as nações depois do fim do tempo, quando chegar o juízo. Quando todos forem julgados, quem tiver que ir embora, vai embora, né? O Senhor vai separar os bodes das ovelhas e os bodes vão ser levados embora. E todo este sistema de injustiça que nós vemos no mundo, de guerra, de enfermidades, de exploração, tudo isso vai ser destruído. E uma nova ordem de coisas será estabelecida. E quem vai estabelecer essa nova ordem é o povo de Deus. Então, vai haver sim um governo do povo de Deus no mundo novo, mas não como os judeus imaginavam. E os discípulos de Jesus, eles tinham essa ideia também, que ele uma hora iria fazer vir o poder de Deus naqueles tempos para estabelecer essa nova ordem. Quando ele é preso e vai ser crucificado, há uma dispersão, ninguém entendia nada. Eles achavam que o reino era um reino humano, era um poder no mundo. E não é isso, na verdade, é um poder espiritual, é um poder eterno. O grande prêmio é a vida eterna, mas não significa que o mundo vai deixar de existir. Vai continuar a sua caminhada com o poder de Deus nos céus e na terra. Segundo Isaías, novos céus e uma nova terra onde o povo vai viver em paz. Bem, hoje nós temos que falar desse reino, desse poder espiritual, desse poder eterno. Nós temos que continuar dizendo para as pessoas, nós que somos anunciadores, de que Cristo não está preocupado com os poderes do mundo. Cristo não está interessado em dar para você riqueza, dar para você uma vida próspera, uma vida boa, uma vida folgada. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Ao contrário, todo servo de Deus, do Deus vivo, por meio da pessoa de Cristo, é um servo que passa por dificuldades, tem uma vida sofrida, uma vida contida. As igrejas evangélicas nem sempre ensinam que Deus, viver com o Senhor, é viver uma vida de contenção, é uma vida de dificuldades.
tendo em vista o futuro, a vida futura, como diria a palavra. Tem um pessoal aí que acha que Deus deve ajudar o homem a resolver os problemas dele e ser muito feliz aqui na terra, porque, bem, depois da morte a gente vê. A gente fica dormindo, aí vem o juízo e todas as outras coisas que essas teologias que estão por aí falam que não tem nada a ver com o sentido do Novo Testamento. Tá bem? O sentido do Novo Testamento é a eternidade da vida. É o homem aprender a viver com pouco, se qualificando para uma experiência maior, que ainda não veio. O melhor de Deus ainda está por vir. Tá bem? O que o cristão não sabe, o cristão evangélico deveria ser cristão. Nem sempre é mais judeu do que cristão. O que o cristão precisa saber é que a doutrina da igreja é a vida e instrução dos apóstolos. Não é nem a instrução do Cristo no seu sentido literal. Porque Cristo teve discussões infindas com os judeus por causa do aspecto reformador da sua doutrina. Então, ele debatia com os judeus assuntos e temas que nada tem a ver com a vida cristã. Porque tinha a ver com a vida dos judeus, com a prática da lei de Moisés. O cristianismo, ele nasceu da doutrina ensinada por Paulo e por Pedro e por João. Isso chama-se cristianismo. Não há razão alguma para nós nos instruirmos nos profetas, a não ser nas coisas que se referem ao Messias, ao reino do Messias, que é o que nos interessa. Agora, o que ele disse em relacionado com a vida dos judeus, com a história deles antes de Cristo, absolutamente não tem nada a ver com a nossa vida. Então, quando nós vamos lá em Malaquias, por exemplo, fundamentar sobre a prática do dízimo, o pagamento dos dízimos, nós estamos cometendo um erro teológico. Nós não podemos usar o livro de Malaquias para a igreja dos nossos dias. Quando ele escreveu aquela mensagem, toda aquela orientação tinha a ver com a situação que estava estabelecida em Jerusalém, depois que o povo voltou da escravidão da Babilônia. Aquele livro não pode ser usado para instruir a igreja dos nossos dias. É um erro teológico. Por falta de conhecimento, por ser orientado por uma teologia que não tem conhecimento da verdade, a teologia, de uma maneira geral, não tem conhecimento da verdade, além da morte. Por não ter esse conhecimento, eles cometem este grave equívoco. Saem procurando no Velho Testamento coisas que sirvam às ideias gerais. O Novo Testamento, ele se constitui da história da vida dos apóstolos da igreja cristã. Então, os apóstolos falavam muito do Velho Testamento para falar de Cristo, das promessas que haviam sido feitas lá atrás. Não havia o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é justamente a história da vida dos apóstolos. Nós temos o Novo Testamento. A nossa escritura de orientação é o Novo Testamento, se somos cristãos. Não estamos dizendo que as pessoas não têm direito de observar o Velho Testamento. Se quiserem observar o velho, fique à vontade, o novo, misturar os dois. Não tem problema nenhum, fique à vontade. Democracia é isso. Não é? O pessoal não está fazendo o que quer nos nossos dias, fique à vontade. Ninguém vai impedir você de fazer. Mas se você quer compreender o verdadeiro cristianismo, o sentido da palavra de Cristo, o sentido espiritual, nós temos que nos orientar, nos fundamentar na instrução dos apóstolos. A igreja cristã nasceu daí. Nasceu da viagem de Paulo, da viagem de Pedro, das instruções de João. São essas instruções que deram origem ao cristianismo. Acho que o pessoal precisa compreender o que é cristianismo. Não fazer confusão. Cristianismo tem origem. Não é uma coisa que nasceu do nada. Ou nasceu aí de alguém que leu o Velho Testamento e falou, olha, vamos misturar um pouquinho do velho com o novo e vai ser o cristianismo. Não é não. Se nós fôssemos ver, se fosse o tempo seguir, eu não acredito que siga, porque parece que os dias estão próximos, seria necessário haver uma grande reforma na igreja reformada.
E na igreja evangélica que nasceu aqui na frente, na igreja evangélica nem reformada é. Ela nasceu da necessidade da manifestação do Espírito. E sem uma orientação doutrinária segura, acabou se perdendo nessas confusões que a gente vê por aí, que são manifestações incompatíveis com a natureza do Espírito Santo. Não estou dizendo que é geral, mas tem gente aí que está comendo gato por lebre. Com certeza. Está ficando possuído de espírito, acha que é o Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz certas coisas que nós temos visto na igreja pentecostal. Haveria necessidade de uma grande reforma em tudo isso. Mas eu não creio que haja tempo para esses procedimentos, para esses debates. Isso duraria aí pelo menos 20 ou 30 anos de muita confusão. Não acho que isso seria produtivo. Eu acredito que os dias do fim não devem demorar. E quando Jesus voltar na sua glória, o que é do diabo vai se desfazer. Vamos terminar aqui a leitura. No sábado seguinte, versículo 44. Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Fazendo referência a Isaías 42, versículo 6. Depois, quem quiser pode conferir. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Colocaram eles para fora da cidade. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, das suas sandálias, eles partiram em direção a Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa nos ajudar a ter a coragem da pregação. A pregação, ela sempre desagrada o sistema religioso estabelecido. O mesmo sistema religioso que havia na época de Paulo, na forma das sinagogas, está estabelecido no mundo, na forma das igrejas que nós conhecemos nos nossos dias. Toda pregação que fala da palavra de Deus, verdadeira e desinteressada, incomoda o sistema que está no mundo. Não mudou muito, é a mesma coisa. Sigamos anunciando a palavra do Senhor a quem nós pudermos, sem nos preocupar com as consequências, porque, como disse o Senhor, ninguém mexerá num fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não o permitir. Que nós sejamos abençoados. Amém.